Bonsoir à tous les amis, bienvenue pour une vidéo d'aujourd'hui que je vais d'abord parler en français e que je terminerai ensuite par le português. Bem-vindos meus caros amigos a esse vídeo de hoje que eu vou falar primeiramente em francês e terminarei pelo português. Les amis, donc vous connaissez déjà mon système, c'est un numéro surprise. Le numéro surprise dorénavant s'appellera le numéro RA. Ça a été le numéro fétiche aussi il y a une vidéo antérieure, mais dorénavant ça s'appellera numéro RA, RA de Richard R. Et donc le numéro RA de ce soir, c'est le numéro 80, 80 les amis. Donc pensez-y, réfléchissez-y à quoi ça signifie. À la fin de la vidéo, vous en aurez l'explication. Donc illustration du soir, on va dire. Il s'agit d'un lion en train de boire une coupe de champagne. D'un lion en train de boire du champagne les amis. Donc ici, petite illustration du lion, là, tout beau gosse comme je l'ai fait, en train de boire du champagne. Alors, cette illustration est due au match de ce soir entre le Stade de Reims et l'Olympique lyonnais. Le Stade de Reims représenté ici par la coupe de champagne, vu sa localisation dans la région Champagne-Ardenne, et l'Olympique lyonnais ici représenté par sa mascotte qui est le lion. Et donc voilà pourquoi j'ai dessiné un lion en train de boire du champagne vis-à-vis du match de ce soir. Et donc le numéro RA que tant vous y attendez, il s'agit en fait du numéro 80. Alors, rappel des détails. La dernière fois que le Stade de Reims et l'Olympique Lyonnais se sont affrontés, c'était un contexte difficile pour le Stade de Reims. C'était la dernière journée du championnat de Ligue 1 2015-2016. À ce prix, il fallait que le Stade de Reims batte l'Olympique Lyonnais à la dernière journée et qu'il espère un faux pas du TFC pour pouvoir se maintenir en Ligue 1. Et jusqu'alors, tout allait bien pour le Stade de Reims. Il menait 4-1. Le TFC était mené 2-1, accrochait encore un match nul jusqu'à la 80e minute où le TFC justement passait devant au score 3-2 contre le SCO d'Angers et faisait descendre du coup le Stade de Reims en Ligue 1, en Ligue 2 pardon, malgré leur victoire 4-1 vis-à-vis de l'Olympique lyonnais. Un très très beau souvenir pour nous les Toulousains. Alors, meus amigos, bem-vindo a este vídeo de hoje. Eu vou vos falar agora do número RA, ou seja, o número surpresa. A partir de hoje vai se chamar o número RA, RA devido o significado Richard Art. Então, o número RA de hoje é o número 80. 80 é o número RA. Comece a pensar, comece a pesquisar o que significa, qual é o detalhe. Ao final do vídeo você tereis a explicação. Então, a ilustração de hoje que eu fiz essa noite trata-se de um leão, no caso que eu desenhei, tomando uma taça de champanhe. Um leão tomando uma taça de champanhe. Bonitinho o leão que eu fiz, tomando uma taça de champanhe. Essa ilustração é devida ao jogo da abertura da segunda jornada do Campeonato Francês. O Stade de Reims contra o Lyon. O Reims contra o Lyon. O Reims, devido à sua localização na região Champagne-Ardennes, representada aqui pela taça de champanhe, e o Lyon, representada pela sua mascote, que é o leão. Então, por isso que eu desenhei um leão tomando uma taça de champanhe, devido ao jogo Reims contra o Lyon. Agora eu vou vos apresentar o número RA, o número 80. Tem de saber no contexto histórico que a última vez que o Reims e o Lyon se enfrentaram no Campeonato Francês de Primeira Divisão foi umas 2 temporadas atrás, 2015-2016, e era na última rodada. O Reims era um contexto difícil, tinha de ganhar o Lyon e esperar que o Toulouse não ganhasse contra o Angers para poder se manter na primeira divisão. Tudo ia tão bem para o Reims, ganhava de 4-1 do Lyon. O Toulouse perdia 2-1, até estava conseguindo um empate, de repente 2-2, mas até aí era tudo ótimo para o Reims se manter a primeira divisão. Até que o Toulouse, aos 80 minutos,
ou seja, aos 40 minutos aos 35 minutos do segundo tempo, mas no tempo regulamentar do futebol. O Toulouse, aos 80 minutos, marcou o gol do 3-2, que justamente fazia o manter-se à primeira divisão e, por consequência, fazia o Reims, mesmo com a sua vitória perante o Lyon por 4-1, fazia o descer à segunda divisão. Uma ótima lembrança para nós que estamos aqui em Toulouse. Foi um dia memorável, uma noite, aliás, memorável. Então, meus amigos, é tudo que eu tenho por hoje, é um vídeo de hoje. Amanhã vos trarei mais 2 vídeos a mais, quem sabe um terceiro. E eu vos digo até breve. Muito obrigado por assistir. Valeu.